Vamos lá, vídeo direto ao ponto e sem enrolação aqui. Eu vou te mostrar como é possível você montar uma carteira com apenas 4 fundos imobiliários com pouco dinheiro, para que você já consiga uma carteirinha rendendo dividendos todos os meses. E assim eu vou te mostrar que com esses 4 fundos imobiliários numa carteira, você consegue uma renda de R$3.000, uma renda mensal de dividendos de R$3.000. Então esse vídeo basicamente vai ser dividido em 3 partes, tá? 3 partes. A primeira, eu vou te mostrar quais são esses 4 fundos imobiliários e o porquê que eu escolhi cada um deles. Eu já te adianto aqui que 2 são fundos de papel e 2 são fundos de tijolos para a gente ter um balanceamento entre os dois. Segunda parte, quanto custaria essa carteirinha de 4 fundos imobiliários? Eu vou te mostrar quanto que custaria ele para você aportar para ter os 4 na carteira. E para a gente finalizar o vídeo, então, a gente vai para a nossa planilha de simulação, onde eu vou te mostrar como fazer isso para chegar aos R$3.000 de renda passiva com os 4 fundos imobiliários, ok? Então, se esse vídeo faz sentido para você e você gosta de vídeos como esse, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Agora vem comigo que o nosso primeiro fundo imobiliário que a gente vai tratar aqui é o VGHF11. Esse fundo aqui que custa hoje R$ 7,71. E olha só os dividendos dele. Dividend yield nos últimos 12 meses, 14,53%. Já adianto também que dessa nossa lista, ele é o fundo que mais paga proventos, mais pagou proventos, tá? Ele tá passando por uma fase que eu vou detalhar aqui também. Não vou aprofundar muito porque esse não é o foco, mas já vamos falar desses detalhezinhos rápido com você. PVP dele, preço sobre valor patrimonial, 0,86, ou seja, tá abaixo de 1, quer dizer que ele está aqui com mais ou menos 14% de desconto no seu valor de patrimônio. Ou seja, se você comprasse um fundo custando aí R$100, quer dizer que você estaria pagando R$86 nele, um bom desconto. A liquidez média diária acima de R$3 milhões e a desvalorização aqui nos últimos 12 meses está na casa de 8%. Isso aqui é desvalorização de cotação. A gente sabe que vários fundos aí estão passando por isso. Isso aqui não é algo específico a esse, mas sim por conta do mercado. E aqui fica bem claro, ó, isso que eu falei. O valor patrimonial dele, por cota, é de quase R$9, R$8,98. Você pagaria com desconto, pagaria R$7,71 para investir no VGHF11 hoje. Ele é um fundo de papel, como eu falei, mas ele é um fundo Edge. Ele investe também em ações do setor imobiliário, que são ações específicas, não são ações que a gente consegue negociar aqui. E ele também investe em fundos imobiliários. Então, ele tem quase R$1,5 bilhão de reais em valor patrimonial. Seu último dividendo foi de 8 centavos por cota e o número de cotistas aqui passa de 400 mil cotistas. Agora, falando dos detalhes dele, a gente vem aqui para o RI, que eu quero te mostrar alguns pontos bem rápidos. Aqui é o último relatório gerencial do VGHF11 e temos alguns pontos aqui que fizeram com que ele caísse, além da questão de mercado em si, já que a Selic está alta e está pressionando vários fundos imobiliários. O caso de inadimplência, olha só, tem uma inadimplência aqui, CRI Celina, que representam 1,7% dos ativos do fundo, continuam inadimplentes desde junho. E o segundo aqui, um CRI de Guaicurus, que representava 0,7% dos ativos, deixou de existir e atualmente o fundo passou a deter participação indireta em 2 terrenos na cidade de São Paulo. A gestora está em processo avançado de venda dos mesmos para reaver o dinheiro aí que aquela empresa estava devendo. Então aqui o mercado já começa a precificar isso aqui. É fato que os dividendos vão cair por um tempo, momentaneamente, até que isso seja resolvido, mas isso já é suficiente. Sempre que acontece algo assim já é suficiente para que o fundo ele tenha sua cotação caindo para ajustar sempre os dividendos. Os investidores saem do fundo e vão para outro que estão pagando regularmente. Aí tem um outro ponto aqui também que muitos investidores se preocupam e de fato pode haver necessidade de se preocupar, que é isso aqui, ó. VGRI11 é um outro fundo imobiliário que também foi criado pela Valora, pela mesma gestora. E o que aconteceu? Houve essa criação aqui, isso aqui já é um fato passado, tá? Mas houve a criação desse fundo novo. O VGHF11 simplesmente pegou, emitiu um CRI, emprestou dinheiro pro VGRI11, esse fundo novo, que é um fundo de tijolo, que é da mesma gestora. Então, aqui fez com que muitos investidores abandonassem o barco, abandonassem o VGHF11. Pensa comigo, você tem lá um fundo que, basicamente, ele pega o seu dinheiro e ele tem que fazer
bons negócios para te dar rentabilidade. Estamos falando aqui do VGHF11. O que ele faz? Ele vai lá e cria um outro fundo, a gestora, né, cria um outro fundo, empresta dinheiro para esse fundo. Esse fundo ele não tem histórico, tá? Não tem histórico, então em tese não seria já um bom investimento a se fazer, um bom empréstimo, já que também não tem histórico nem de adimplência ou inadimplência. E o segundo ponto é o seguinte: se esse fundo novo ele inadimplir, ele não pagar suas obrigações, o que vai acontecer? Como é que essa gestora ela vai cobrar do outro fundo que também é dela? Ela vai entrar com processo? Como é que vai acontecer isso aí? Existe esse conflito de interesses. E o terceiro ponto, para a gente finalizar essa questão aqui do VGRI11, é esse aqui. O PL, olha só, esse aqui é o patrimônio líquido do VGHF11. Aqui tem uma boa diversificação, porém a maior parte está com esse fundo novo. 3,15%, apesar de não ser tão alta também, mas é a maior parte. O interessante é que tem uma duration curta, tá? Tem uma duration curta, de apenas 0,4 anos, ou seja, vai vencer, isso aqui vai finalizar no dia 13 de março de 2025. Então, apesar de ter havido toda essa movimentação estranha, o prazo é curto, então isso aqui pode ser que logo se resolva, caso eles não refaçam com um percentual maior do PL, que seria do patrimônio líquido, e com um vencimento maior. E aí tem que ficar de olho nessa questão. O VGHF11 é um fundo que paga bons proventos, porque ele tem seus ganhos indexados ao IPCA, que seria IPCA mais uma média aqui de 10%. Isso aqui equivale a 56% da carteira. Isso aqui é o que está pesando também por uma questão de mercado que eu falei. A Selic subiu. Se a Selic sobe, normalmente pressiona o IPCA. Inclusive, tivemos recentemente uma deflação, né? Ao contrário da inflação, que seria o IPCA subindo, tivemos a deflação, que é o IPCA caindo, e acaba afetando aqui também os rendimentos desses fundos, que são mais indexados ao IPCA. O VGHF11, por exemplo, ele tem aqui, ó, IPCA mais 10%. Então, o IPCA ele caindo acaba diminuindo o rendimento. E também tem 43% de CDI. Isso aqui acaba equilibrando porque o CDI subindo. Então, é um fundo que nesse quesito está um pouco equilibrado, mas ele paga bons proventos porque ele realmente cobra bem, tá? CDI mais 3,7%, um spread alto. E para encerrar essa questão aqui do VGHF11, que fez com que ele caísse recentemente, aí caiu bastante, inclusive, em sua cotação, a gente tem esse fato aqui, ó. É um fundo que tinha caixa, porém ele secou o caixa. Olha só, não tem mais nada de reserva. Então o que deve acontecer é que os proventos venham cada vez menores, e então o mercado acaba precificando isso. Dito isso, a gente já vai passar então para o nosso segundo fundo imobiliário, que eu não quero me alongar na análise especificamente de nenhum desses fundos, apesar de eu já ter meio que feito isso, porque eu quero sempre entregar o melhor conteúdo para você. Inclusive, cara, já aproveita aí, se você não sabia disso aqui, já deixa o like aí no vídeo, deixa o like que fortalece bastante aqui o canal. O nosso segundo fundo imobiliário é um outro fundo que também está caindo, mas não perdeu seus fundamentos. Estamos falando aqui do CPTS11, que inclusive bateu 10 anos, acabou de completar 10 anos de existência em Bolsa de Valores. Bacana isso aí, um fundo com bom histórico. Ele está cotado em R$ 7,60, dividend yield de 11,6% e um PVP também descontado, 0,85, ou seja, está com 15% de desconto no seu valor patrimonial. Olha só a liquidez média diária, de 9 milhões de reais todos os dias. É um fundo bastante procurado e a variação aqui está levemente positiva, 0,5% no ano, porque ele passou por uma queda recente, tá? Mas ele vinha muito bem e passou por essa queda que nós já vamos falar aqui também rapidamente. Então veja que o VGHF11 é um fundo que custaria no seu valor patrimonial por cota R$ 8,90 e você pagaria nele hoje R$ 7,60. É um fundo que está com desconto. Ele é um fundo de papel, como eu falei, aqui podemos ver um fundo de papel. Tem 385 mil cotistas, valor patrimonial aqui, ó, de quase 3 bilhões de reais. Seu último rendimento foi de 7 centavos, inclusive foi isso que impactou bastante no fundo. Até saiu essa notícia aqui, ó, o fundo imobiliário CPTS11 anunciou seu menor dividendo dos últimos 8 meses. Esse aqui foi o seu menor dividendo, 7 centavos. E o CPTS11, ele foi fundado, como eu falei aqui, ó, em 5/8 de 2014. Então acabou recentemente de completar aqui seus 10 anos de Bolsa de Valores. É um fundo que, apesar de estar caindo, ele está 100% de adimplência, não tem nenhum calote. Estamos falando também de um fundo que tem um perfil high grade, ou seja, ele tem uma estratégia nada agressiva, uma estratégia bem tranquilinha, dá bons rendimentos, tem uma boa constância, tem um bom histórico
e não é uma loucura de se investir. Um dos fatos que tem prejudicado ele é principalmente o mercado como um todo. Todo mundo sabe que os fundos imobiliários eles estão caindo e caindo muito. Inclusive, isso fez com que o CPTS11 tenha sido prejudicado, já que ele tem uma porcentagem razoável da sua carteira, do seu portfólio, em outros fundos imobiliários. Então veja aqui, ó, que os ganhos foram baixos, tá? Foram baixos. Inclusive isso aqui representa prejuízo. Isso aqui vem dos fundos imobiliários. Uma das coisas que está prejudicando o CPTS11 é isso aqui. E veja que tem uma boa relevância, é bem relevante a carteira de fundos imobiliários do CPTS11, essa estratégia de ganhar dividendos e também comprar na baixa e vender na alta com ganho de capital. Isso traz muito dinheiro para o fundo e também para os cotistas. E inclusive isso aqui fica bem claro, ó. O IFIX, a rentabilidade do IFIX, ó, é essa daqui, ó, desde 2019, ou seja, nos últimos 5 anos, 27,95%. Já a carteira de fundos imobiliários do CPTS11 rendeu bem, cara, rendeu 67,63%. Então, num período como esse, em que os fundos como um todo estão em baixa, isso aqui acaba sendo bem prejudicado e o CPTS11 acaba, de uma forma ou de outra, também sendo prejudicada, assim como os cotistas. Isso a gente pode ver aqui na indexação do fundo, olha aqui, a exposição do fundo. 30% da carteira está em fundos imobiliários, então é uma parcela bem relevante. E o restante aqui, ó, 67,3% em IPCA, ou seja, a nossa queridinha inflação. Lembra que eu te falei quando eu estava falando do VGHF11 que tivemos uma deflação recente e isso faz com que o ganho do fundo acabe caindo, um fundo que é mais indexado ao IPCA, a inflação? Isso aqui afeta muito mais significativamente o CPTS11, já que ele tem aqui, ó, 67% do seu portfólio atrelado ao IPCA. Agora a gente vai passar então para os 2 últimos fundos e depois a gente já vai ver quanto custa a carteira e a nossa simulação. Inclusive, só lembrando, a planilha que nós vamos ver aqui pode ser sua gratuitamente. Basta você falar para mim aqui nos comentários, deixar um like no vídeo e fala para mim, planilha, Carlos, me manda planilha, qualquer coisa do tipo, que assim que eu ler teu comentário, eu vou te enviar, tá bom? O terceiro fundo imobiliário da nossa lista é o GARI11, é um fundo de tijolos híbrido, custa R$ 8,97, está descontado também PVP de 0,98, então está com 2% de desconto no valor patrimonial. Liquidez média diária passa por essa filtragem aqui, 5,5 milhões de reais, está valorizando no ano, está aqui com um dividend yield de 11,53% de dividendos nos últimos 12 meses. Inclusive, essa variação positiva aqui, ó, ela está positiva, na verdade, por conta dos dividendos, tá? O fundo, assim como todos, estão tendo uma leve queda, mas o GARI11 ele está tendo realmente uma leve queda. Enquanto temos vários fundos aí caindo 11, 12, 15% no ano, ele teve uma queda aqui que não foi tão significativa assim na sua cotação. Ele é um fundo que tem valor patrimonial por cota de 9,20 e você pagaria hoje 8,97. Aqui fica claro o desconto. Fundo de tijolo, como eu falei, valor patrimonial aqui de 1,16 bilhão de reais. O último rendimento foi de 9 centavos por cota e o número de cotistas quase 243 mil cotistas. E o GARI11 aqui, ó, ele possui hoje são 24 imóveis, ele está bem diversificado em imóveis, bem diversificado em estados, você pode ver aqui, ó, inclusive aqui para baixo no Investidor 10 você encontra a listagem de imóveis e de inquilinos. E o nosso quarto e último fundo imobiliário da lista é um outro fundo de tijolos, é o GGRC11, um fundo que custa R$ 10,28, é o aporte mais pesadinho que a gente teria que fazer nessa carteira, mas pô, R$10 também, PVP descontado de 0,91, então tá com 9% de desconto no valor patrimonial, liquidez média diária aí beirando os 2 bilhões de reais, variação negativa também por conta do mercado e dividend yield na casa dos 10,7% nos últimos 12 meses. Como eu falei, ele é um fundo também, ele é híbrido, olha aqui, setor logístico, indústrias, galpões, tem 132 mil cotistas, o último rendimento foi de 10 centavos por cota e o valor patrimonial dele hoje é de 1,2 bilhão de reais. Inclusive, você pode ver aqui, ele tem vários imóveis também, está bem distribuído em vários estados. Ele tem 5 imóveis em São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Goiás, 2 em Minas Gerais e no restante tem um em cada estado, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dito isso, nós já vamos passar agora para a carteirinha, vamos ver quanto que renderia. Vamos fazer essa soma aqui rápida comigo. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Aqui custa 7,71 VGHF11, CPTS11 custaria mais 7,60, o GARI11 seria mais 8,97 e o GGRC11
mais 10 e 28. Essa carteirinha aqui com 4 fundos imobiliários precisaria de um aporte de R$ 34,56. Olha só, 34, quase R$ 35, cara. É menos de uma pizza aí para você fazer um aporte numa carteirinha já diversificada de fundos imobiliários que rende dividendos todos os meses. Dito isso, já passamos pelas 2 etapas, vamos passar agora então para nossa planilha, que eu tenho certeza que é o que você mais quer ver nesse vídeo. E lembrando, ela pode ser sua. Só que rapidinho aqui, ó, deixa eu só te sinalizar uma coisa. A gente está com a comunidade RD aberta e faltam só 18% das vagas abertas. Isso quando eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é domingo. E eu quero que você aproveite, cara. Não deixa para cima da hora que tá fechando rápido. Essa aqui é a nossa comunidade onde você tem um treinamento completo de investimentos, tem comunidade no WhatsApp, tem acesso a mim todos os dias no WhatsApp, cara. Pode mandar a sua pergunta e eu vou te assessorar ali, tirando todas as suas dúvidas. Tem um curso aqui que eu te falei já, o curso completo de investimento. Tô sempre colocando mais coisas novas, planilhas, enfim, tem muita coisa aqui bacana para você. E o acesso agora é vitalício, tá? É o último investimento que você precisa fazer no seu conhecimento. Eu andando junto contigo aqui na tua caminhada de investidor, enquanto a tua jornada de investimentos durar, tá? O link tá aqui embaixo, não perde que as vagas estão acabando, é sério. Agora vem para nossa planilha aqui. Vou te explicar como que funciona. Só deixa eu te explicar. Quando você receber essa planilha, assim que você receber, você vai vir aqui, ó, em arquivo, tá? Aqui em cima, ó, no canto superior esquerdo, vem em arquivo e clique aqui em fazer uma cópia. Por quê? Porque aqui você vai fazer a cópia e vai poder alterar a sua cópia. Se você tentar mexer nessa planilha aqui, você não vai conseguir, porque você precisa fazer a cópia, tá bom? Então o que eu fiz aqui? Coloquei aqui os fundos, VGHF11, CPTS11, GARI11, GGRC11. A cotação ela já é puxada automaticamente, tá? Ela preenche aqui automaticamente. Os últimos dividendos, ó, como é que eu peguei esses últimos dividendos pagos? Eu vim aqui no VGHF11, ó, e eu venho aqui embaixo, você vai fazer isso, tá? Quando você quiser simular com o seu fundo aí. E você vem aqui, ó, distribuição nos últimos 12 meses. Aí você vai pegar aqui, ó, em um mês foi 8 centavos. Então você vai lá na planilha e você preenche aqui o último dividendo pago. Aqui é o cálculo que a planilha vai nos dar. Aqui o valor total recebido que a gente precisa receber, que a gente pretende receber, seria R$3.000. Essa é a renda mensal que a gente tem como objetivo. Então daria aqui mais ou menos R$750 para cada um desses fundos, tá? E levando em consideração a cotação de cada um, então aqui, ó, do VGHF11 você precisaria de 9.375 cotas, do CPTS11 10.714 cotas, do GARI11 8.334, GGRC11 7.500 e aqui está o valor investido em cada um deles, 72.000, 81, 74, 77.000 e um total de patrimônio investido R$305.000 para você ter uma renda mensal de R$3.000. Eu sei que pode parecer muito, eu sei sinceramente que pode parecer muito, mas aí é que está o incrível de se investir em fundos imobiliários. Quando você começa a investir em fundos imobiliários, você vai começar ganhando centavinhos, então não desanima, não estou mostrando isso aqui para te desanimar, muito pelo contrário, eu quero que você alcance aqui, você vai alcançar isso aqui. Inclusive, já determine isso, fala para mim nos comentários aí, escreve, vou alcançar minha renda passiva, vou alcançar minha renda passiva, coloca aí. E o que acontece? A gente está falando aqui de juros compostos. Cara, os juros compostos, eles agem com o tempo. No começo ele é bem devagar mesmo. Nos primeiros 5 anos vai ser devagar, vai ser de repente nada motivador, mas com o tempo isso aqui vai aumentando. E aí o teu aporte ele vai aumentando também, já que você vai ter mais aporte, inclusive você pode aumentar também a tua remuneração, sendo mais produtivo, fazendo renda extra, enfim, vários meios para você aumentar. Mas mesmo que você não aumente, mantenha o mesmo aporte todos os meses, cara, lá na frente você vai ter mais dividendos dos teus fundos ajudando no teu aporte. Então se você investia, por exemplo, R$100 por mês, daqui a pouco vai ser R$105, daqui a pouco 150, daqui a pouco 200, porque os dividendos eles vão vir junto te ajudando nessa bola de neve. Então, por mais que pareça muito longe, pode confiar que vai ser antes do que você imagina que você vai atingir essa sua renda aqui de R$3.000 por mês, tá ok? Esse vídeo aqui não é para te desmotivar, muito pelo contrário. Ele não é recomendação de compra também, eu trouxe os ativos aqui como exemplos, tá? São exemplos para que você veja uma carteira com 4 fundos imobiliários. E só lembrando, um último recado para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo aqui, ó. Inclusive já compartilha o vídeo também se você não compartilhou, porque é importante para mais pessoas, tá? Mas olha só, eu trouxe aqui 4 fundos imobiliários base 10, tá? Base 10. Só que dentre os fundos base 10 existe muita porcaria, cara. Muita porcaria mesmo. Desculpa a palavra, mas é isso. Pode até começar com fundos assim base 10,
10, mas comece a olhar também, por mais que você compre apenas uma cota, o dividendo também vai ser maior, mas comece a olhar também para os fundos lá de R$100, R$150, que lá estão excelentes oportunidades, tá bom? E aí você começa a fazer seus investimentos mais tranquilos. De repente você começa hoje pelos base 10, você vai conseguindo aí valores maiores junto com os seus dividendos, e aí, num determinado ponto, você comece a colocar aqueles outros fundos. E se você quiser saber quais são esses fundos, é só você falar para mim aqui nos comentários que eu trago uma listagem de bons fundos, base 100, para você começar a analisar e pensar para colocar na sua carteira, tá ok? Meu nome é Carlos Ramos, desejo uma excelente semana para você, me acompanha no Instagram, tá aqui do meu lado meu Instagram, lá eu abro caixinha de perguntas, um monte de coisa lá bacana pra gente ter um contato mais próximo. E agora eu te deixo com esse outro vídeo aqui do meu lado sobre o GARI 11, onde eu explico várias coisas sobre o GARI 11 e você vai saber se ele é um bom investimento ou não. Você vai saber a minha opinião, então clica aí.